Olá, meu querido aluno da capital e do interior, eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Mas antes de iniciarmos a aula, eu quero dar um aviso. É que a plataforma Saber Mais tem materiais pedagógicos complementares e suplementares destinados aos estudantes com deficiência, transtorno espectro autista, altas habilidades e superdotação. Esse material está disponível para toda a comunidade, pais, professores, alunos, e eles podem ter acesso a recursos que viabilizem as aulas de todos, sendo eles o público-alvo da educação especial ou não. Para isso, nós temos que acessar o seguinte site, www.sabermais.am.gov.br. Vamos lá, que agora é hora de estudar. Vamos à aula de número 8, o eixo, números e operações. Conteúdo, propriedade dos números naturais. Habilidade, compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. Então, vamos trabalhar hoje as propriedades das operações dos números naturais. Então, primeiramente, vamos começar com a propriedade da adição. Então, vamos lá. Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Isso é verdade, ó. Verifique, nós temos aqui, se 10 mais 20 é igual a 30, quanto é 20 mais 10? Então, nós vamos perceber o seguinte, que nesse caso, alterar essa ordem não vai alterar o resultado. Isso mesmo. Então, olha só, quando eu tenho 10 mais 20, qual é o nosso resultado? É 30. E se eu somar 20 mais 10, professor? Vai alterar o resultado de forma alguma. 20 mais 10 também é 30. Ou seja, 10 mais 20 é igual a 20 mais 10. E que propriedade é essa, professor? O nome dessa propriedade é comutativa. Isso mesmo, é a propriedade comutativa da adição. E nesse caso, 10 mais 20 é igual a 20 mais 10. Ou seja, se eu somar dois números naturais, por exemplo, 2 mais 3, isso é igual a eu somar 3 mais 2. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado da soma. Muito bem, vamos seguir adiante. Na adição de duas parcelas, quando uma delas é o número 0, o resultado é a outra parcela. Então, veja bem, nós temos aqui 4 mais 0 é igual a quanto? E quanto é que é 0 mais 4? Bom, qualquer número que for somado com 0, o resultado é igual ao próprio número. Ou seja, esse camaradinho aqui tem um nome muito legal dentro da adição, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, inicialmente, nós temos que entender o seguinte, que se ele for somado com qualquer outro número, o resultado vai ser sempre o outro número, ok? Então, 4 mais 0 é igual a 4, assim como 0 mais 4 é igual a 4. E o que o 0 é, professor? Nesse caso, temos o elemento neutro da adição. Eu quero focar bem nisso aqui, tá? Elemento neutro da adição. Tome muito cuidado com isso. O elemento neutro da adição, realmente, é o nosso querido 0. Ou seja, 0 mais 4 é igual a 4. Assim como 0 mais 4 também é igual a 4, assim como 4 mais 0 é igual a 4, assim como qualquer número, por exemplo, 5, se eu somar com 0, 5. 6, se eu somar com 0, 6. 7, se eu somar com 0, 7. Ou seja, qualquer número somado com 0 tem como resultado o próprio número. Isso porque o 0 é o elemento neutro da adição, ok? E eu quero que você grife bem isso, ele é elemento neutro da adição. Por que, professor? Existe outro tipo de elemento neutro? Sim, nós vamos ver depois, tá bom? Bom, na adição de 3
ou mais parcelas, podemos associar as parcelas de maneiras diferentes, ou seja, escolher que parcelas somaremos primeiro. E mesmo assim o resultado não se altera. Então nós temos aqui, ó, no quadro 2 mais 3 mais 5 é igual a 2 mais 3 mais 5, ou seja, observemos o seguinte, nós temos aqui 2 mais 3 mais 5. Será que isso é igual a somar 2 com o resultado de 3 mais 5? Ou seja, nós temos o seguinte, nesse primeiro caso estamos associando a soma dos dois primeiros ao último, e nesse segundo caso estamos associando o primeiro número à soma dos dois últimos. Será que o resultado é o mesmo? Então vamos fazer aqui. Então 2 mais 3 é igual a 5. 5 mais 5 é igual a 10. Tudo bem, professor? Vamos observar aqui o segundo caso. Baixamos o 2. Quanto é 3 mais 5? 8. E quanto é 8 mais 2? 10. Oba! Ou seja, numa adição de 3 parcelas, eu posso somar os dois primeiros com o último, ou eu posso somar o primeiro com a soma dos dois últimos. E que propriedade é essa, professor? O nome dessa propriedade é associativa. Ou seja, em uma adição de 3 parcelas, eu posso associar os dois primeiros com o último ou o primeiro com os dois últimos. Acabamos de ver que isso não altera o resultado. Muito bem. Vimos aí então as propriedades da adição, correto? Então vimos aí até agora comutativa, associativa, elemento neutro. Está faltando mais uma propriedade bem especial. Que propriedade é essa? Olha aqui comigo. A soma de dois naturais tem como resultado um número natural. Isso é verdade, professor? Sim. Observe o seguinte, o 2 é um número natural, ok? O 3 também é um número natural. Quando eu somo 2 mais 3, qual é o resultado disso? 5. Pergunto, o 5 é um número natural? Ele também é um número natural. E que propriedade é essa, professor? É a propriedade do fechamento. Ela diz o seguinte, a soma de dois números naturais, ó, a soma de dois números naturais, ó, os dois são naturais, tem como resultado também um número natural, ok? Propriedade do fechamento. Isso é muito importante. Ah, professor, mas isso é óbvio. Nem sempre. Observe o seguinte, isso vale para a adição, a propriedade do fechamento. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, uma subtração, será que o fechamento vale? Vale, professor? Não, não vale. Observe o seguinte, se eu pegar 2 e de 2 retirar 5, o resultado disso aqui é um número natural? Primeiro que nos números naturais eu não vou conseguir fazer isso, é verdade? Então, dentro da subtração, eu não vou conseguir fazer isso, dizer que a subtração de dois números naturais é um número natural, porque ó, eu não vou conseguir pegar 5 e tirar de dentro de 2, tá certo? Então, isso não é tão óbvio assim não, tá ok? Dentro dos naturais. O fechamento, ele vale para quem? Nesse caso aqui, ele vale para a adição. Então, muito cuidado. Eu não posso dizer que ele vale, por exemplo, para a subtração. Acabamos de ver aqui que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Vamos seguir adiante. Propriedades da multiplicação. Primeira delas, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa aqui é bem famosa, a maioria das pessoas conhece, né? Fazem até ditados. Então, olha aí, ó, 2 vezes 3 é 6. E se eu pegar e inverter, 3 vezes 2 também é o quê? 6. Alterou o resultado, gente? Não, não alterou. Deu 6 do mesmo jeito. Que propriedade é essa? É a comutativa, nesse caso da multiplicação. Então, professor, a multiplicação também tem propriedade comutativa? Sim.
E, ó, 2 vezes 3, 6, que é igual a 3 vezes 2, 6 também. Ok? Vamos seguir adiante. Numa multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de diferentes formas ou maneiras e mesmo assim o produto não se altera. Então temos aí no quadro o 2 multiplicado pelo produto 4 vezes 5 e depois, no segundo caso, o produto 2 vezes 4 multiplicado por 5. Será que essas duas maneiras de multiplicar dão o mesmo resultado? Vamos verificar aqui no outro quadro. Isso aqui é a propriedade o quê? Associativa. Mas será que ela vale, professor, para multiplicação? Vamos verificar, tirar a prova dos 9. Então, nesse primeiro caso, 2 vezes, quanto é 4 vezes 5? 20. Quanto é 20 vezes 2? 40. Vamos olhar aqui do outro lado. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 5, 40. Opa, então ela vale, ó, deu o mesmo resultado. Ou seja, vale a associatividade. Eu posso pegar numa multiplicação de 3 números e multiplicar o primeiro pelo produto dos dois últimos ou os dois primeiros pelo produto do último número, tá ok? Isso vale, é associativa. Na multiplicação de dois fatores, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o outro fator. Ou seja, observe o seguinte, que quando eu pego um número, por exemplo 5, e multiplico por 1, qual é o resultado? 5. É ele mesmo. Quando eu pego 6 e multiplico por 1, qual é o resultado? 6. Quando eu pego 7 e multiplico por 1, qual é o resultado? 7. Então note o seguinte, que quando eu multiplico por 1 qualquer número, ele volta a ser ele mesmo aqui, ó. Tá vendo? Volta ao mesmo resultado. E que propriedade é essa, professor? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por isso eu quero chamar a atenção aqui que você tome muito cuidado. Na adição, o elemento neutro era o 0, mas eu não posso dizer que o 0 é elemento neutro da multiplicação. Isso porque na multiplicação, qual é o número que quando eu multiplico ele por outro, o resultado volta a ser ele mesmo? É o número 1. Então, ele é o elemento neutro na multiplicação. Enquanto que na adição nós temos o 0, na multiplicação o nosso elemento neutro é o número 1. Que fique muito, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Nós temos dois elementos neutros. Um para adição e outro para multiplicação, ok? Na adição, quem é o elemento neutro? É o 0, ó. 2 mais 0, 2. Mas na multiplicação, quem é o elemento neutro? É o 1. Ó, 2 vezes 1, 2. Então, nosso elemento neutro aqui é 1. Na adição, elemento neutro, 0. Na multiplicação, elemento neutro, 1. Temos que tomar muito cuidado com isso, tá? São duas coisas diferentes, ok? Fique atento, tome cuidado com o elemento neutro. Na multiplicação de um número por uma adição, podemos multiplicar separadamente cada parcela por esse número e, em seguida, adicionar os resultados obtidos. Então, vamos lá. Nós temos aqui um produto, 2 vezes 5 mais 3. Então, vamos trabalhar com bastante calma. 2 vezes 5 mais 3. Posso resolver isso de várias maneiras, né? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. A ideia aqui é fazer isso aqui, ó. Vou pegar o 2 com essa multiplicação e distribuir para o 5. Então, vai ficar 2 vezes 5, mais, em seguida, ó, com o 3, 2 vezes 3. Olha aí, eu distribuí, ó, a multiplicação, o 2 e a multiplicação, tá vendo? Então, olha aqui, ó, 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3, 6. Qual é o resultado? 16. Muito bem. Mas eu poderia fazer aqui 5 mais 3, 8 vezes 2, 16 também. Ou seja, vai dar o mesmo resultado. Eu posso distribuir, correto? Essa multiplicação. E que propriedade é essa, professor?
É a propriedade distributiva. Muito bem, propriedade distributiva. Professor, nós não tínhamos essa propriedade na adição. Realmente, nós temos ela apenas aonde? Na multiplicação. E o que quer dizer distributiva? Que eu posso fazer esse processo. Quando eu tenho um número que está multiplicado por uma soma, eu posso pegar, olha aqui, ó, e distribuir essa multiplicação. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 2 vezes 3, ok? Ah, professor, quero um outro exemplo, ficou difícil. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 multiplicado por 1 mais 4. Então, eu posso fazer o quê? 2 vezes 1 mais 2 vezes 4. Se eu tiver aqui 4 vezes 5 mais 3. Mesma coisa, posso distribuir. 4 vezes 5 mais 4 vezes 3. Olha aí, ó, propriedade distributiva, ok? Então, temos que tomar muito cuidado com essas propriedades, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir adiante. O produto de dois números naturais tem como resultado um número natural, ou seja, 2 vezes 5, 10, logo 10 é um número natural. Professor, isso é muito óbvio, né? É óbvio que isso vai funcionar sempre. Tome cuidado, como eu falei. Nem sempre isso funciona, né? Funciona quem? Nós vimos que o fechamento, né, que é a propriedade, vai funcionar para adição e para multiplicação. Fechamento, professor, sim, ó, é o nome dessa propriedade. Essa propriedade é o fechamento, ok? O que quer dizer o fechamento? Que o produto de dois números naturais tem como resultado um número natural, ok? Então, por exemplo, 2 é um número natural e o 5 também é um número natural. Na multiplicação, vale dizer o seguinte, que o produto de dois naturais, ó, 2 vezes 5, 10. 10 é um número natural, professor? Sim, é um número natural. Dentro da multiplicação, vale dizer que o produto de dois números naturais também é um número, o quê? Natural. Que propriedade é essa? É a propriedade do fechamento. Tá certo? Então, vamos só analisar o seguinte. Ficou um pouco em dúvida, professor, essa propriedade do fechamento? Então, vamos falar sobre ela mais um pouquinho. Para a adição, o que nós podemos afirmar? Que a adição de dois naturais é um número natural, ok? Por exemplo, 2 mais 3, 5, 3 mais 4, 7, ok? Vale para multiplicação, fechamento? Vale também. O produto de dois números naturais é um número natural. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, ok? Então, o fechamento ele vale para a adição e para a multiplicação de números o quê? Naturais, certo? Então, nós vimos aí que existem propriedades tanto da adição quanto da multiplicação. Na adição nós temos o quê? A propriedade comutativa, fechamento, associativa, elemento neutro que na adição é 0, tá certo? E também vimos propriedades na multiplicação. Vimos o fechamento, a comutativa, a associativa, o elemento neutro que é quem? É o número 1, correto? E também a multiplicação possui uma propriedade a mais, que é o quê? A distributiva. Tome cuidado com o seguinte, na adição, elemento neutro é quem? É 0. Na multiplicação, quem é o elemento neutro? É o número 1. Tem que tomar muito cuidado com isso. Elemento neutro não é a mesma coisa para todas as operações. Vimos isso hoje. Tem distributiva na adição? Não, nós temos distributiva o quê? Dentro da multiplicação, tá certo? Então, vamos agora que é hora de praticar, tá certo?
Exercitando o número 1. Qual propriedade da adição foi usada em cada alternativa? Então, na letra A, nós temos 4 mais 9 é igual a 9 mais 4. Na letra B, 3 mais 0 é igual a 3. Na letra C, A mais 5 é igual a 5 mais A. Na letra D, nós temos 2 somado com 4 mais 6, que é igual a 2 mais 4 somado com 6. Na letra E, 0 mais 7 é igual a 7. Vamos exercitando o número 2. Qual propriedade da multiplicação foi usada em cada alternativa? Na letra A, 8 vezes 1, 8. Letra B, 5 vezes 9 é igual a 9 vezes 5. Letra C, 3, que multiplica 2 vezes 7, é igual a 3 vezes 2, que multiplica 7. E na letra D, 2 vezes 3 mais 5 é igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Na letra E, A vezes 1 é igual a A. Exercitando o número 3. Se x mais 50 é igual a 50, então x vale, letra A, 0, letra B, 1, letra C, 2, letra D, 3.
Então, vamos resolver agora nosso exercitando. Então, a primeira questão é: qual propriedade da adição foi usada em cada alternativa? Então, vamos analisar a primeira aí, a letra A. 4 mais 9 é igual a 9 mais 4. Que propriedade é essa, professor? Bom, nós podemos perceber o quê? Que a ordem das parcelas não está alterando a soma. Olha aí, ó, 4 mais 9 é igual a 9 mais 4. Que propriedade é essa? É a propriedade comutativa. Ok? A ordem das parcelas não vai alterar a soma. Na letra B, 3 mais 0 é igual a 3. Ou seja, quando eu estou somando o número 3 com o 0, o resultado é o próprio 3. E que número é esse, o 0? Bom, o 0 é o quê? É o nosso elemento neutro. Nesse caso, é elemento neutro da adição. Não esqueça disso jamais. O 0 não é elemento neutro da multiplicação, somente da adição. Fique com isso na sua cabeça sempre. Eu tenho aí, A mais 5 é igual a 5 mais A. Professor, que letra é essa? Por que tem letra? Matemática é número. Muita calma nessa hora. O que você pode observar? Que quando eu somo A mais 5, eu não sei quem é o A pode ser qualquer número. Mas o que ele está dizendo? Que quando eu somo A mais 5, isso é igual a 5 mais A. Ou seja, novamente, eu não sei quanto vale o A, mas o que ele está dizendo? Que a ordem das parcelas não está alterando a soma. E que propriedade é essa que nós já vimos? É a propriedade comutativa, tá certo? Muito bem. Na letra D, 2 mais 4 mais 6 é igual a 2 mais 4 mais 6. Ou seja, o que eu estou vendo aqui? Que eu posso associar o primeiro com os dois últimos ou os dois primeiros com o último. E que propriedade é essa? É a propriedade associativa, ok? Propriedade associativa. Muito bem. Letra E. 0 mais 7 é igual a 7. Novamente, quem é 0? Elemento neutro da adição. Muito bem, então, é o nosso elemento neutro, ok? Correto. Então, vimos aí todas as propriedades da adição. Mais uma vez, vamos ao exercício número 2. Qual propriedade da multiplicação foi usada em cada alternativa? Primeira, 8 vezes 1 é igual a 8. Olha aqui esse 1, já falei sobre esse 1. Quem é esse 1? Esse 1 é o nosso quê na multiplicação? Elemento neutro. Lembra? Enquanto que na adição é 0, na multiplicação elemento neutro é o número 1. Qualquer número multiplicado por ele volta a ser ele mesmo, tá certo? Letra B, 5 vezes 9 é igual a 9 vezes 5. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. E que propriedade é essa? Comutativa. Nesse caso, a comutativa da multiplicação. Muito bem. Letra C, 3 que multiplica 2 vezes 7 é igual a 3 vezes 2 que multiplica 7. Ou seja, quando nós temos uma multiplicação de 3 números, podemos multiplicar o primeiro pelos dois últimos ou os dois primeiros pelo último. Que propriedade é essa? Associativa, no caso aí da multiplicação. Tudo bem? Letra D. 2 que multiplica 3 mais 5 é igual. Veja bem, 2 que multiplica 3 mais 5 é igual. 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Que propriedade é essa? É uma propriedade que nós só temos na multiplicação, é a propriedade distributiva. Olha aí, ó, distributiva. Eu posso pegar um número que está fora e associar e distribuir com os dois que estão dentro. Letra E. A vezes 1 é igual a A. Olha aqui 1, e eu já falei sobre esse 1, ele é o quê? Elemento
neutro da multiplicação. Muito bem, elemento neutro da multiplicação. Não importa o valor do A. Veja que o A multiplicado por 1 volta a ser o próprio A. Se x mais 50 é igual a 50, então x vale letra A 0, letra B 1, letra C 2 ou letra D 3. Então vamos lá. Então eu tenho que x mais 50 é igual a 50. O que nós podemos analisar aqui nessa questão? Que esse número x, quando somado ao 50, gera como resultado o próprio 50. Então, quanto vale o x, professor? Vamos pensar um pouco. Dentro da adição, qual é o único número que tem essa capacidade de, quando somado a outro número, no caso 50, gera como resultado o próprio 50? Isso mesmo, o zero. O zero, o elemento neutro da adição. Ó, o zero, quando somado a 50, gera aqui resultado, o próprio 50. Isso porque o zero é o quê? É o elemento neutro da adição. Não podemos esquecer que ele é elemento neutro, mas da adição. Então, o x só pode valer quanto? X vale 0. Resposta é a letra A. Ok? Então, vamos agora fazer um resumo das propriedades que nós vimos hoje, tanto da adição quanto da multiplicação. Vamos lá. Então, vamos retomar as propriedades da adição e da multiplicação. Na adição, nós vimos que a ordem das parcelas não vai alterar o resultado final da soma, ou seja, você pode somar 2 mais 3, isso vai ser igual a 3 mais 5. Essa é a propriedade comutativa. Vimos também a associativa. Numa soma de 3 números, você pode associar o primeiro com os 2 últimos ou os 2 primeiros com o último. Vimos também que o elemento neutro da adição é o zero. Qualquer número somado com ele retorna o valor do número inicialmente. E vimos também o fechamento, ou seja, a soma de 2 números naturais também é um número natural. Dentro da multiplicação, vimos também que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, nós temos aí a propriedade comutativa. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Também temos a associativa. Você pode multiplicar 3 números usando o primeiro com o produto dos 2 últimos ou os 2 primeiros com o último. Vimos que o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Qualquer número multiplicado por ele retorna a esse número. Produto de 2 números naturais também é um número natural. E a multiplicação tem uma propriedade a mais, a distributiva. Ou seja, você pode pegar um número e distribuir essa multiplicação para as duas. Ou seja, vai ficar aqui nesse caso, 2 que multiplica 5 mais 1 é igual a 2 vezes 5 mais 2 vezes 1. Propriedade distributiva. Então, vimos hoje as propriedades tanto da adição quanto da multiplicação. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Verifique cada uma propriedade com calma, faça os exercícios e até a próxima aula.